Eu sei que parece desnecessário fazer um guia de leitura aleatório, mas eu garanto que esse método tem o seu valor e, principalmente para quem está iniciando, ele é um artefato bastante precioso. E para quem já tem uma vida de leitura e de estudos bem estabelecida, ele também pode se fazer necessário para alguns benefícios muito importantes para abrir a mente de quem está se fechando em determinados estudos. E esse é o guia de leitura aleatória, aqui do canal da Taverna do Leitor. Vem comigo! Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Esse vídeo vai fazer parte de uma série de guias que eu vou soltar aqui no canal sobre métodos de leitura que na maioria das vezes a gente até segue quase todos, mas eu vou trazer isso de uma forma a demonstrar benefícios e desvantagens de cada um desses métodos e como utilizar cada um deles. E nada do que eu vou dizer aqui é verdade absoluta ou deve ser levado ao pé da risca, e muito pelo contrário. Esses métodos eles mais se complementam do que são apenas uma viseira para você seguir um e um apenas e fazer dele o seu bichinho de estimação. E bom, eu já vou adiantar que essa série de guias, ela tá aqui para ajudar quem tá começando a ler agora, a estudar agora, mas tem uma série de dicas que eu vou deixar aqui no meio de experiência própria que foram essenciais para me livrar de alguns maus hábitos durante esses longos anos de leitura pelo qual eu passei. Bom, então vem comigo e vamos falar desse guia de leitura aleatório. Bom, eu devo admitir que eu sou uma pessoa bastante chata e muito organizada, então essa questão de ler aleatoriamente é uma coisa que eu particularmente detesto, porém eu reconheço um certo valor, e principalmente para quem está começando ou para quem está mergulhado em um tema muito específico por muito tempo. Bom, eu não sou muito a favor dessa metodologia, uma vez que ela não é nada eficiente, porém ela pode arrancar a gente de buracos e abrir o nosso horizonte para alguns aspectos que a gente ainda não percebeu. Então, para quem está começando, o método de leitura aleatório ele é importante porque vai fazer com que você leia basicamente coisas do seu agrado. Então eu vou ler só o que me apetece, ao mesmo tempo que eu leio talvez diferentes temas, diferentes autores, e faça com que eu comece a criar, além do gosto pela leitura, algum tema de interesse durante esse início. Então ele é bastante importante. E para quem está há muito tempo lendo e às vezes até acha que lê aleatoriamente e não lê, esse método ele é interessante para você buscar temas que você nunca leu ou abrir os horizontes para coisas novas e que complementem até aquilo que você já vem lendo ou estudando. Bom, e a maior vantagem desse tema seria sair da alienação. Você evita vícios de autores, vícios de gênero, vícios de talvez até alguns temas bastante específicos que na grande maioria das vezes a gente até nem percebe que é muito apegado àquele tipo de tema. E não estou dizendo que se apegar a um determinado tema seja ruim, porém quem nunca teve o desprazer de conversar com uma pessoa que ela só sabe falar a respeito do seu trabalho e não sabe falar de outro tema, ou só sabe falar a respeito de alguma coisa em que ela estuda e não sabe conversar de outras coisas. Então isso até para você também é interessante, essa abertura de mente e abertura para novos gostos. Então a maior vantagem da aleatoriedade é a descoberta, e combate uma coisa que eu volta e meia bato aqui nesse canal, que é a questão da especialização. A gente se especializa demais em determinados temas, em determinados nichos, a gente acaba esquecendo o todo em que aquele nicho está inserido, e a gente acaba costumando ter observações ou pontos de vista bastante restritos sobre o geral. E aí a gente começa a achar que a nossa especialidade ou o nosso foco de estudo seja a coisa mais importante do mundo. E eu vejo a literatura como sendo uma válvula de escape justamente para esse tipo de visão microscópica. Então, ele te puxa para uma visão mais macro para você conseguir ver que existem outras coisas além daquilo que você estuda, além daquilo que você trabalha, além daquilo que você acha que é muito importante. E faz com que você tenha talvez um senso de proporções mais bem estabelecidos em relação àquilo que é do seu nicho ou
da sua especialidade. Fora o fato de te despertar para novos temas de interesses que antes você nem sequer imaginava. Bom, e a maior desvantagem desse método, e aqui eu vou falar com bastante propriedade, porque eu detesto, é a falta de conexão entre uma obra e outra, é a falta de construção de conhecimento, uma vez que eu leio coisas diferentes, de temas diferentes, e até talvez a gente está falando aqui talvez um pouco de literatura, mas até coisas bastante diferentes, como o livro de autoajuda, uma literatura aleatória, um outro livro desses mais modernos, desses romances meio estranhos, uns 50 tons de cinza, sei lá como é que o povo chama isso. Eu não tenho muito hábito com esse tipo de leitura. Como esse método ele não gera nenhuma conexão ou uma construção de conhecimento muito precária, eu tendo a dizer que ele atrasa um pouco a nossa experiência como leitor e a nossa construção de um perfil ou de um estudo. Quando você começa a perceber que a literatura ela faz parte da sua vida de estudos, e você une essas duas coisas, você começa a perceber que uma leitura aleatória, ela pode te atrasar em toda essa construção de conhecimento. Então, assim, foi por isso, desde o início, que quando eu comecei, eu já comecei tentando fazer de uma forma bastante construída e bastante criteriosa. Então, eu vejo a leitura aleatória sendo prejudicial, contribuindo para o atraso desse tipo de construção, uma vez que eu já tenho ela definida. E aqui é que está a grande importância da coisa. Porque eu já comecei tendo em mente o que eu queria, onde eu queria chegar, o que eu queria ler, como eu queria fazer. Agora, talvez você esteja iniciando a sua vida como leitor, iniciando um hábito de leitura ou procurando livros para ler, só que você está um pouco perdido e às vezes você não sabe nem onde você quer chegar. Então você só quer ler. Você só quer ler pelo puro entretenimento, pelo puro gosto. Então tudo bem. Só que assim, uma vez que você estabelece algumas metas e você começa a perceber que determinados livros eles se conversam e determinados temas eles se conversam e você quer mergulhar mais, você começa a perceber que a leitura aleatória ela é deixada um pouco de lado. Então, quando você chega nesse objetivo de construir conhecimento, você acaba percebendo que a leitura aleatória ela pode te prejudicar, ou ela já te prejudicou, de construir melhor essa linha evolutiva da leitura. Porém, uma vez que você está mergulhado nesse tema, você também pode sair dele um pouco para respirar por meio dessa metodologia. Então ela é bastante interessante e ela cabe ser inserida na sua vida como uma metodologia saudável para você tanto começar a encontrar novos temas, quanto para você sair de um tema que você está muito focado e você precisa às vezes espairecer ou pegar novas ideias. Tá, Zé, mas como é que eu faço para começar isso aí? Como é que eu aplico isso? Para quem está começando a ler, como você já não tem o hábito de ler absolutamente nada, ou você lê 2, 3 livros apenas por ano e está querendo melhorar isso daí, a minha dica ela é bastante simples, uma vez que você não tem um nicho já instalado, então você não precisa fazer essa análise prévia. Seria para você fazer uma lista do que é do seu interesse de leitura, tipo 10 livros. Ah, eu vou ler ali uns 10 livros no ano que vem, ou até o ano que vem eu vou ler uns 10 livros. Monta uma listinha e tenta ver o que dentro dessa lista tá um pouco parecido. Por exemplo, eu cito bastante aqui o Frankenstein, o Drácula e o Médico e o Monstro. Se você parar para perceber, esses 3 livros eles são britânicos e de terror, basicamente. Ou seja, são 3 livros iniciais, 3 livros bastante interessantes, eu recomendo, porém os 3 estão inseridos em 2 temáticas bastante diferentes. Não estou dizendo que é para você, que não é para você ler. São livros iniciais, eu recomendo bastante a leitura, mas se você conseguir removê-los, talvez, dessa sua lista, ou reordená-los de uma forma que eles fiquem distantes um do outro, para você inserir outros temas, talvez um livro brasileiro ali no meio, talvez um 1001 Noites, para você conseguir quebrar e organizar de uma forma que você saia de um tema, ou de um autor, de uma nacionalidade, e você vá para outro. Por que eu estou dizendo isso? Não é comum você conhecer pessoas, e eu conheci pessoas assim, que começaram com sagas como Crepúsculo. Eu conheci um rapaz assim, ele começou com sagas como Crepúsculo, e daí para frente ele só lia livros nesse gênero. Por quê? Os primeiros livros que ele leu
já foi uma paulada de 4 livros naquele nicho de meio romance com criatura fantástica. E aí dali ele saiu para outro que envolvia essa mesma temática fantástica e assim, um pouco, como que eu posso dizer? Um pouco, não muito desafiador, sem muito cunho filosófico, assim, um pouco mais simples. O que ele leu de um pouco mais intenso da última vez que a gente conversou foi Harry Potter. Então, assim, ele pegou um nicho fantástico e dos fantásticos ele só leu os mais básicos porque ele não quer subir acima. O que ele conseguiu fazer mais foi Harry Potter e ele não foi para talvez um Senhor dos Anéis, um Crônicas de Nárnia. Não, foi dali para baixo. Tudo que tinha de mais simples e mais best-seller assim vendido, ele ia em cima. A pessoa não se arrisca a ir a outras coisas uma vez que ele está muito confortável ali. Então, a minha indicação é, não pega livros de séries, pega livros de nacionalidades, de gêneros diferentes, um romance, um terror, um suspense policial, um investigativo e se organiza de uma forma, você está percebendo que até para ler aleatoriamente você precisa se organizar, eu não vou conseguir quebrar isso, mas assim, se organiza de uma forma para de fato deixar aleatório o seu método, para você conseguir enxergar entre uma leitura e outra as diferenças de temas, as diferenças dos autores, a forma de escrita, o estilo e tudo mais. Então é para isso que a literatura aleatória ela serve. E aqui eu vou entrar no ponto mais crucial para quem está começando, que é o seguinte. O mais importante é gostar de ler. Então, assim, você tem que pegar um livro, ir do começo ao fim nele e descobrir que efetuar aquela atividade forçosa é muito da hora. Basicamente isso. Então, assim, qual que é a minha recomendação? Eu vou montar uma lista aleatória com livros que eu achei da hora aqui e eu vou começar a ler. Comecei, eu não gostei, para e vai pro próximo. E assim você vai. Aí, onde é que você vai quebrar essa leitura aleatória? Caso você descubra que alguns nichos, alguns temas e alguns autores não são para você, você vai restringir para aquele ponto que você gosta, para você começar a entender a importância do ato, a importância de ler. Nesse gostar de ler, eu comecei a gostar de pegar um livro na mão e ler. Quando você tiver isso um pouco mais estabelecido, aí eu recomendo você refazer essa aleatoriedade e a resgatar alguns livros que você tentou e você não gostou. A leitura aleatória, apesar de ajudar, ela pode ser um pouco problemática para quem está começando, porque ao mesmo tempo que você só lê o que você gosta, você às vezes vai gostar de uma coisa muito nichada. Nessa descoberta, ela contribuiu para você achar o seu nicho. Não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo. Uma vez dentro desse nicho, você inicia dentro desse nicho para você gostar de ler. Uma vez que eu já estou ali 6, 7, 8 livros, 10 livros, lendo com aquele prazer, eu recomendo você retomar esse método aleatório de novo para você nunca ficar preso nesse nicho. A leitura aleatória ela serve justamente para isso. Então, o primeiro passo, ela vai fazer você gostar de ler. Ela vai fazer você encontrar um livro em que você goste. E uma vez que você gosta, você vai usar a leitura aleatória de novo para ir quebrando os seus gostos e descobrindo novas coisas. Não te manter preso em um único pedaço de um mundo gigantesco que a gente tem. Mais uma vez, esse método, ele não é absoluto, definitivo, nem nada do gênero. Você começa a perceber que ele pode ser mesclado com outras coisas e a recomendação é que, de fato, ele seja mesclado com outras formas de estudo, com outros métodos de estudo e a recomendação maior é que você não se perca na aleatoriedade. É que você descubra as coisas que você gosta, foque e busque, de certa forma, mergulhar naquilo que você gosta, mas ao mesmo tempo, sejamos um pouco sensatos, em não mergulhar de cabeça e se entregar a um nicho a ponto de ficar alienado. Então, o método de leitura aleatória, ele não é tão aleatório quanto a gente pensa. Ele é, na verdade, uma quebra para te levar a outros lugares o tempo todo, para evitar com que você se perca nos seus próprios estudos. Ou, ao mesmo tempo, te trazer, principalmente para você que é novo, fazer você achar o que é do seu interesse, o que é do seu agrado, para você criar depois uma rotina de leitura ou de estudos, um método de estudos com base, talvez, até nos outros guias
coisas que eu vou trazer por aqui. E esse vídeo vai ficando por aqui. Recomendo que você se inscreva nesse canal se você quer saber os outros guias que eu vou trazer. Vou trazer bastante coisa aqui, inclusive o próximo vídeo é um guia de leitura extremamente hardcore, que é o que eu fiz. Recomendo também que você assista ao último vídeo aqui do canal sobre as complicações do mau uso da inteligência artificial para o nosso intelecto. E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e fui!